Well, the winner is... Little suspense here. The winner is Jon Voight. The winner is F. Murray Abraham. And the Oscar goes to Cillian Murphy. Olá, pessoal. Eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio, nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre a história do Oscar, a mais importante e mais influente premiação do cinema. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2330.8. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu expliquei como foi a criação do Oscar, a mais importante e a mais influente premiação do cinema. Expliquei como os grandes chefões da indústria cinematográfica de Hollywood se reuniram em um hotel de Los Angeles, lá pelos idos de 1927, para decidir a criação de um prêmio. Um prêmio que estimulasse a criatividade, que estimulasse o desenvolvimento técnico, mas que também servisse de forma um tanto obscura para promover a rivalidade e a competitividade entre as diversas categorias de profissionais da indústria. Parece que o objetivo por trás da criação do Oscar, não muito louvável, era promover uma disputa entre os atores, entre os diretores, entre os roteiristas e as diversas categorias de profissionais que atuavam na indústria cinematográfica na época, de maneira a impedir que eles se unissem para formar sindicatos. Se a ideia realmente era essa, e a gente nunca vai saber ao certo, ela foi muito mal conduzida e no final das contas não serviu para nada, porque os sindicatos acabaram sendo criados, como a gente sabe, e não só isso. Nos dias de hoje, inclusive, os sindicatos têm uma participação importante no Oscar. Há prêmios dos próprios sindicatos que influem diretamente na premiação do Oscar. Então, há prêmios dos sindicatos de atores, dos sindicatos dos diretores, dos roteiristas e por aí vai, que acabam influindo na decisão dos votantes da academia. Bom, seja como for, foi nesse jantar também que foi decidida a criação de uma estatueta dourada a ser dada como prêmio em diversas categorias. Parece que o autor do desenho original da estatueta foi o Cedric Gibbons, diretor de arte da Metro-Goldwyn-Mayer. Tá? Bom, as primeiras categorias ainda eram muito menores em número do que as que existem hoje. Hoje a gente tem variando em cada edição do Oscar entre 27 e 30 categorias. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Na origem, o Oscar não tinha muito mais do que 15 categorias. Tá? Depois, as categorias hoje muito importantes só seriam criadas muito tempo depois, como a categoria dos atores e atrizes coadjuvantes, a categoria de efeitos especiais, e várias outras categorias. A categoria de filme estrangeiro, hoje filme internacional, também seria criada muitas décadas depois. Tá? Também expliquei no episódio passado que as primeiras premiações do Oscar aconteceram entre 1927, 1928 e 1929. E eram bianuais, ou seja, os primeiros dois prêmios correspondiam aos dois primeiros anos anteriores, aos 2 anos anteriores. O primeiro filme a ser premiado foi O Asas, de 1927, dirigido pelo William Wellman, um filme mudo e preto e branco.
Na verdade, durante muitas décadas, foi o único filme mudo a ganhar o Oscar de melhor filme. Somente agora, no século XXI, em 2011, o filme O Artista repetiu, né, bisou esse feito. Foi o segundo filme mudo a ganhar o Oscar. Tá? Uma curiosidade sobre o Asas, um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, é que ele também mostra, de forma bastante eloquente, né, um dos primeiros beijos gays da história do cinema. Confiram. Bom, depois da premiação do Asas, no ano seguinte, o segundo premiado já foi um filme sonoro e um musical, A Melodia da Broadway, The Broadway Melody, uma produção da Metro-Goldwyn-Mayer. Também falei no episódio passado que esse musical não é um dos grandes musicais da história do cinema, nem tinha nada de muito especial. Penso que a premiação se deveu mais por pressão do próprio Ib Meyer, o chefão da Metro, do que por outra razão qualquer, ou qualquer razão artística inerente ao próprio filme. Tá? No mesmo ano da produção do Melodia da Broadway, um outro musical, Aplauso, dirigido pelo Ruben Mamoulian, tinha muito mais elementos, tinha muito mais características artísticas e importantes. A própria história era muito mais bem desenvolvida do que a desse filme que ganhou o Oscar. Mas, enfim. No ano seguinte, na terceira edição do Oscar, o vencedor foi Sem Novidades no Front, um filme de guerra. E, na verdade, o primeiro filme de grande importância a ganhar o Oscar. Tá? Esse filme é hoje considerado uma obra-prima do cinema. Foi dirigido pelo Lewis Milestone, um diretor de origem europeia. E ali ele contava a história de 4 rapazes que partiam para a guerra na época da Primeira Guerra Mundial, onde o filme está localizado, né, contextualizado. A história do filme é baseada em um livro famoso do Erich Maria Remarque, um escritor alemão. Ela seria refilmada várias outras vezes, também expliquei isso. A última vez que o filme foi refilmado, ele foi há pouco tempo atrás, há 2 ou 3 anos, e ele ganhou o Oscar de filme internacional, porque foi uma produção alemã. Nada de novo no front, do Edward Berger. Bom, e aí nesse ponto nós chegamos em 1930 com a premiação do Sem Novidades no Front. E é daqui para frente que a gente então vai retomar a nossa história do Oscar, tá bom? No ano seguinte, 1931, a gente tem então o primeiro faroeste a ganhar o Oscar, que foi Cimarron,
um filme produzido pela RKO, uma superprodução na época, né, um filme que mostra o início da colonização do Oeste, né, a corrida para o Oeste, como foi chamado na época, né. Mas visto hoje é um filme bastante precário, tá? Em vários aspectos, principalmente no aspecto narrativo do filme. Ele tem um traço assim de preconceito racial muito forte. É um filme que não se desenvolve muito bem, e até teve uma refilmagem nos anos 50 em cores, né, estrelada pelo Glenn Ford, que é muito superior ao filme original, né. A refilmagem foi dirigida pelo Anthony Mann e é muito melhor que esse filme que ganhou o Oscar. E se a gente for considerar ali como filmes de faroeste, a gente tem outros filmes feitos depois desse que mereciam muito mais o Oscar e que não levaram, né. Eu posso citar aqui uma penca de filmes de faroeste magníficos, né, obras-primas como Os Brutos Também Amam, Sete Homens e um Destino, Rastros de Ódio, né, Meu Ódio Será Tua Herança, que não levaram o Oscar. Tá? A propósito, né, já que eu toquei no assunto, curiosamente o western, o faroeste, né, que é um dos gêneros mais populares, foi um dos gêneros mais populares durante quase um século em Hollywood, foi um dos menos prestigiados pelo Oscar. Apenas três filmes apenas de faroeste ganharam o Oscar. Esse, o Cimarron, e só muitas décadas depois, o segundo filme de faroeste ganharia o Oscar, que foi o Dança com Lobos, né, do Kevin Costner, dirigido e interpretado por Kevin Costner. Né? E 2 anos depois, mais uma vez, o terceiro filme, que é Os Imperdoáveis, dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood. Tá? E nada mais, a gente não teve mais filmes de faroeste ganhando o Oscar. Vários concorreram, mas na verdade só 3 levaram. O que é curioso, né, por ser um dos gêneros mais populares e mais queridos, né, entre os cinéfilos da história do cinema, mas só levar a estatueta 3 vezes. Tá? Bom, em 1931, no ano seguinte, a gente tem o primeiro empate do Oscar. Essa é uma curiosidade interessante. Na categoria de melhor ator, né? O Frederick March ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme O Médico Monstro, né, a primeira versão sonora do livro do Robert Louis Stevenson, o filme de terror famoso, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E o Wallace Beery, um grande ator, né, que vinha lá do cinema mudo também, ganhou o Oscar pelo papel no filme O Campeão, do King Vidor. Né. O Campeão, depois, na década de 70, seria refilmado pelo Franco Zeffirelli e estrelado por Jon Voight. Tá? Então foi a primeira vez em que houve um empate. Esse tipo de coisa aconteceu muito raramente, tá, na história do Oscar, empates. Em 1968 aconteceria novamente entre a Katharine Hepburn, que ganhou o Oscar de melhor atriz pelo Leão no Inverno, e a Barbra Streisand, que ganhou o Oscar pela Funny Girl, a Garota Genial. Tá? Mas é muito raro acontecer isso, até porque as regras depois do Oscar foram aperfeiçoadas para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Né, mesmo que fosse por um voto de diferença apenas uma pessoa ganharia o Oscar, mas acabou acontecendo uma segunda vez aí, e não é muito comum, não é muito frequente a gente ver esse tipo de acontecimento no Oscar. Tá? A primeira atriz coadjuvante foi a Gail Sondergaard, e o primeiro ator coadjuvante foi o Walter Brennan. Walter Brennan é um dos meus atores prediletos de todos os tempos, fez vários filmes com Howard Hawks, sempre no papel de coadjuvante, foi um dos grandes atores do cinema. Né? Ele foi o recordista também nessa categoria de melhor ator coadjuvante, ele ganhou 3 vezes a premiação. Tá? Em 1934 também a gente tem a primeira comédia a ganhar o Oscar, que foi Aconteceu Naquela Noite. Tá? Aconteceu Naquela Noite, aliás, marcou época no Oscar nesse ano. É uma comédia, só para contextualizar, é uma comédia dirigida por Frank Capra, o grande diretor das comédias sociais de Hollywood dos anos 30. Fez filmes memoráveis, né, como O Galante Mr. Deeds, Do Mundo Nada Se Leva, A Mulher Faz o Homem, A Felicidade Não Se Compra, Horizonte Perdido. Foi um dos grandes diretores, um dos meus prediletos. Aguardem, que eu vou fazer um podcast só sobre a carreira dele. Ele é, sem dúvida alguma, um dos diretores mais importantes e influentes da história do cinema. E esse Aconteceu Naquela Noite foi o primeiro Oscar dele. Ele ganharia 3 vezes o Oscar, mas não seria o recordista. Eu vou explicar já quem é o recordista de premiações do Oscar como diretor. Mas o Aconteceu Naquela Noite fez história no Oscar por 2 razões. Primeiro, porque foi a primeira comédia a ganhar o Oscar. Tá? A segunda razão é que foi a primeira vez que os 5 principais prêmios, né, os 5 prêmios mais importantes do Oscar foram dados para o mesmo filme, que é melhor filme, diretor, ator, que foi para o Clark Gable, né,
atriz para Claudette Colbert e roteiro por Robert Risky e por Frank Capra. Aqui uma curiosidade, né? O Clark Gable e a Claudette Colbert trabalhavam em grandes estúdios na época, o Gable para Metro e a Colbert para Paramount. E tinham sido punidos porque se indispuseram com seus chefões dos seus respectivos estúdios e foram punidos a trabalhar no estúdio pequeno que era a Columbia Pictures na época. E aí foram escalados para fazer acontecer naquela noite e transformaram o limão numa limonada, porque acabaram ganhando, trabalharam tão bem que acabaram levando os seus primeiros Oscars, né, para casa. Né. Eu já contei um pouco dessa história aí quando eu falei dos estúdios de Hollywood, né? Contei ali do sistema de estúdios, como é que funcionava, né? O contrato dos atores, né? Como é que operava. Isso eu contei nos meus podcasts anteriores, tá? Se vocês bem se recordam. Bom, esse feito, né, dos 5 principais prêmios ao mesmo filme muito raramente aconteceu na história do Oscar, tá? Ele só ocorreria de novo muitas décadas depois, na década de 70, com o filme Um Estranho no Ninho, estrelado pelo Jack Nicholson, e mais tarde ainda na década de 90, com O Silêncio dos Inocentes, né, o filme do Anthony Hopkins e da Jodie Foster. Né? Ali a gente tem ali, nesses 2 filmes, a premiação dos 5 principais prêmios da Academia de Hollywood. Tá? Bom, a década de 30 também assistiu a várias coisas interessantes. Em 1938 e 37, aliás, o Disney recebeu o primeiro dos seus muitos Oscars, né, pelos curtas-metragens que ele vinha realizando, né, Flores e Árvores, né, os curtas-metragens em cores e sonoros, musicados, né, que ele vinha fazendo, né, e também pela criação do Mickey Mouse. Né. Aliás, o Disney foi o sujeito que mais ganhou Oscars na história da premiação, tá? Ele ganhou 26 Oscars ao todo, né? Então é o cara até hoje recordista absoluto de premiações na Academia de Hollywood. Tá? Em 1938 ele receberia o filme dele, Branca de Neve e os Sete Anões, receberia o Oscar pelo não de filme de longa-metragem de animação, porque essa premiação só surgiria muito mais para frente, nos anos 90, tá? Mas ele recebeu um prêmio especial da Academia que foi dado pela Shirley Temple. Shirley Temple era então a atriz mirim mais rentável, mais famosa do cinema. Ela entregou os Oscars ao Disney, que constituía um Oscar em tamanho natural e 7 Oscars pequenos representando os 7 anões. Né? Em 1935, então, a gente tem o primeiro Oscar para John Ford. John Ford, para quem não sabe, né, foi um dos maiores diretores do cinema americano. Na verdade, eu posso afirmar sem titubear que ele foi o maior diretor do cinema americano na primeira metade do século XX. Tá? Na segunda metade, eu considero que o melhor diretor do cinema norte-americano foi o Spielberg. O Ford ele também foi o recordista de premiações do Oscar. Ele ganhou 4 vezes. Nenhum outro diretor até hoje ganhou mais que ele ou sequer o igualou, né, em premiações. Né? Ele ganhou esse primeiro Oscar pelo filme O Delator, né, um drama envolvendo a história de um delator do IRA, interpretado magistralmente pelo Victor McLaren, um dos grandes atores daquela época, ator habitual dos filmes do Ford, e que recebeu também o prêmio de melhor ator por esse filme, né, pelo Delator. O Ford então ganhou esse primeiro Oscar. Anos depois ele ganharia mais 2 Oscars em sequência, em 1940, pelo Vinhas da Ira, uma das grandes obras da história do cinema, um dos grandes clássicos, uma obra-prima da história do cinema, e no ano seguinte pelo Como Era Verde Meu Vale, que também recebeu o Oscar de melhor filme, em 41. E mais para frente, na década de 50, ele receberia o seu 4º e último Oscar pelo filme Depois do Vendaval, estrelado por John Wayne e a Maureen O'Hara. E o Victor McLaren também. Bom, então a gente tem aí o primeiro recordista, né, esse recordista de Oscars na categoria de direção. Como falei, houve outros diretores, como o próprio Frank Capra, William Wyler, que ganharam 3 vezes o Oscar, mas ninguém chegou a igualar e muito menos a superar o Ford. Da mesma forma, a recordista de premiações na categoria de atriz foi a Katharine Hepburn. Em 1933, né, ela recebeu o primeiro dos seus 4 Oscars, que foi pelo filme Manhã de Glória. E ela foi a recordista, nem a Meryl Streep, que já ganhou 3 Oscars, a igualou e muito menos a superou. Mas ela tem tempo, pode ser que a Meryl Streep um dia ainda ganhe o 4º Oscar e iguale a Katharine Hepburn e quem sabe até a supere com o 5º Oscar. Mas por enquanto,
né, a Katharine Hepburn continua sendo a recordista de premiações. Ela ganhou depois do Manhã de Glória, ela ganhou nos anos 60 duas vezes em sequência, em 67 pelo Adivinha Quem Vem para Jantar e em 68, como eu expliquei, pelo Leão no Inverno. E mais para frente, no início dos anos 80, pelo filme Num Lago Dourado, que também entregou o Oscar de melhor ator para o grande Harry Fonda. Né? Quase no leito de morte, ele recebeu o seu Oscar, né? Merecidíssimo. Né? A gente depois teve também premiações a outras categorias. Surge nessa época, nos anos 30, a categoria de melhor trilha sonora. Também a gente vai encontrar um recordista absoluto com nove premiações, que é o Alfred Newman. Ele ganhou prêmios por filmes como A Canção de Bernadette, né, e vários outros, né, que ele concorreu. Né, ele concorreu muito mais vezes, mas ganhou 9, até hoje é o recordista absoluto. Para vocês terem uma ideia, nessa categoria de trilha sonora, o único que está em segundo lugar mais próximo dele é o John Williams, que ganhou 5 vezes. Tá? Então, o John Williams, embora ainda esteja vivo, mas já está meio que aposentado, né? Acho difícil que ele consiga algum dia igualar e muito menos superar o Alfred Newman. Tá? Então, o Alfred Newman é o recordista de premiações na categoria de trilha sonora. Tá? Bom, já nessa época a gente também tem 2 Oscars seguidos, o que também não é muito comum acontecer. Aconteceu poucas vezes na história de Hollywood um ator ganhar o Oscar em 2 anos seguidos. A primeira vez que isso aconteceu foi com a Louise Rainer, uma grande estrela daquela época, hoje infelizmente esquecida, que ganhou o Oscar em 2 anos, né, 36 e 37. Tá? 36 pelo Ziegfeld, o Criador de Estrelas, e em 37 pelo Terra dos Deuses, que ela faz uma camponesa chinesa, um papel magnífico, magistral. Né? A Louise Rainer foi uma das grandes estrelas e grandes atrizes mesmo, né, daquela época. E o segundo caso foi o do Spencer Tracy, que naquele mesmo ano de 37 ganhou o Oscar pelo Marujo Intrépido, e no ano seguinte bisou, né, a premiação com o filme de Braços Abertos. A gente vai ter depois só um outro ator a ganhar 2 vezes seguidas, né, o Oscar, com o Tom Hanks, na década de 1990, que ganhou por Filadélfia, e no ano seguinte ganhou pelo Forrest Gump. Né? Então a gente tem aí poucos atores conseguiram esse feito de ganhar 2 vezes seguidas. Tá? Bom, aí prosseguindo aí com a retrospectiva então do Oscar, no final da década de 30, né, em 1940, a gente tem finalmente o primeiro Oscar a uma atriz negra. Eu estou me referindo ao Oscar de atriz coadjuvante para a Hattie McDaniel, a Mammy do filme E o Vento Levou. Aliás, sobre O Vento Levou, vou aqui comentar a importância, a grandiosidade desse filme para a época. Né? Ele é importante, sim, por ter sido justamente o filme que deu o primeiro Oscar a uma atriz negra. Apesar de tudo que se possa ter contra o filme, né, dos elementos de preconceito racial que o filme carrega, né? Ele teve esse mérito de ser o primeiro filme a dar um Oscar a uma atriz negra. Ela abriu o caminho, a Hattie McDaniel, para alguns outros intérpretes negros, né, que viriam depois. Em 64, o Sidney Poitier ganharia o seu Oscar de melhor ator, seria o primeiro ator negro a ganhar o Oscar. Mais para frente a gente teria o Denzel Washington, a Halle Berry, já aqui no século XXI, né? Infelizmente, o número de atores e atrizes negras continua sendo muito baixo. A essa altura a gente já deveria ter um número muito mais significativo de atores e atrizes negras a merecerem o prêmio. Espero que isso mude, né, no futuro. Né? Enfim, o fato é que a Hattie McDaniel foi então essa primeira atriz a ganhar a estatueta dourada. Tá? Quanto ao filme O Vento Levou, naquele ano de 39, ele foi o recordista de premiações até então. Tá? 8 premiações, tá? Inclusive a de melhor filme, a de melhor diretor e de melhor atriz para Vivien Leigh, né? A eterna Scarlett O'Hara, né? Pelo seu papel de Scarlett. Né? O filme também ganhou prêmios técnicos importantes, né? De figurino, direção de arte, etc. Mas é importante também lembrar o seguinte, que 1939 foi um ano icônico para a história de Hollywood. Tá? Foi considerado o ano dos anos, o ano maravilhoso da história do Oscar e do cinema, porque a gente teve ali um conjunto de filmes que nunca antes e nem depois se repetiriam. Tá? Nunca na história do cinema, antes ou depois de 1939, a gente encontrou no mesmo ano, coincidindo, o mesmo conjunto de grandes filmes ali
sendo realizados, né, e estreando. Além do Vento Levou, nesse mesmo ano, a gente teve, só para a gente citar alguns dos grandes filmes que foram feitos naquele ano. O Morro dos Ventos Vivantes, a versão do William Wyler, com o Laurence Olivier e a Merle Oberon. Ninótica, a comédia satírica, né, política satírica sobre o comunismo, estrelado pela grande Greta Garbo e Melvin Douglas, e dirigido pelo Ernest Lubitsch, um clássico. No Tempo das Diligências, o famoso faroeste dirigido pelo John Ford, que marcou o início do estrelato do John Wayne, né, que foi o filme que lançou Wayne ao estrelato. Né. A gente tem também o musical, um dos musicais mais amados e queridos de todos os tempos, até hoje reverenciado, que é O Mágico de Oz, estrelado pela nossa queridíssima Judy Garland. Né. Ainda temos outros filmes como O Beau Geste, um clássico de aventura colonial, estrelado pelo Gary Cooper, e vários outros filmes importantes aí que estrearam nesse ano de 1939. Tá? Então é considerado o ano dos anos, o ano supremo da indústria, da era de ouro de Hollywood. Tá? Então a partir daí a gente tem o Oscar mudando um pouco do perfil, porque a gente entra então na época da Segunda Guerra Mundial. Na década de 40, a gente vai ter algumas mudanças significativas em relação aos filmes que ganharam o Oscar. Na década de 30, veja bem, a gente hoje tem uma noção de que o Oscar sempre teve a importância que ele tem hoje, a repercussão que ele tem hoje, mas isso não é verdadeiro. Eu mencionei no começo do meu podcast que o Oscar só ganhou realmente importância na imprensa norte-americana muito devagar. Tá? As primeiras vezes que foi noticiado foram apenas notas sem muito alarde, mas aos poucos o Oscar começou a ganhar mais e mais notoriedade e passou a ser mais a atenção sobre ele começou a aumentar, tá? Logo depois viriam as transmissões ao vivo por rádio para toda a cidade de Los Angeles e com o tempo para todo o país, né? E quando o nome Oscar pegou, né, a nomenclatura, o nome do prêmio pegou, aí sim a gente tem o Oscar como a gente conhece. E aos poucos ele foi adquirindo a importância, né, a relevância que a gente conhece hoje. Tá? Então é importante mencionar isso pelo fato de que nessa primeira década e meia de existência do Oscar, entre 1927 até 1939, a gente tem ali filmes que são realmente, podemos dizer, clássicos do cinema, algumas obras-primas, como Sem Novidades no Front, outros clássicos, como O Vento Levou, né, O Grande Motim, um maravilhoso filme sobre uma história real, né, de um motim a bordo de um navio no século XVIII. A Vida de Émile Zola, também um grande filme estrelado por Paul Mooney, né, sobre a vida do grande escritor Émile Zola e sua luta contra o antissemitismo. Né. Mas a gente também tem filmes muito fracos, né, que hoje estão completamente esquecidos. Como eu mencionei, A Melodia da Broadway, não é um dos grandes musicais já feitos de forma alguma. A gente tem o Cimarron, que é o primeiro faroeste, como eu também já disse, não é um grande filme de faroeste. A gente tem Cavalgada, um filme bastante mediano. O próprio Aconteceu Naquela Noite, né, que depois ganharia outras versões, né, aliás, a mais famosa, a mais recente, que vocês devem lembrar bem, é Noiva em Fuga, estrelada por Richard Gere e a Julia Roberts. Né. Mesmo Aconteceu Naquela Noite, embora seja uma comédia legal, bacana, mas não é nada fora do comum. Né? A gente pode considerar um clássico, mas não uma obra-prima. Tá? O próprio Capra realizaria outros filmes que aí, esse sim, a gente pode chamar de obras-primas, né? Como A Mulher Faz o Homem, A Felicidade Não Se Compra e alguns outros. Tá? O Galante Mr. Deeds, eu adorava O Vagabundo, principalmente, né? Que é um grande filme. E a gente tem, então, esse descompasso entre alguns filmes muito importantes, muito relevantes, e outros filmes não tão importantes, não tão relevantes aí, que você vê o dedo dos chefões dos estúdios influindo nas votações e tudo mais, tá? Bom, aliás, cabe aqui também fazer uma observação, né, que as votações também, elas são feitas desde o começo, né, da mesma forma, mais ou menos até hoje, né, em que cada profissional de cada categoria vota na sua categoria. Então, por exemplo, os atores votam nos atores e atrizes, os roteiristas nos roteiristas, os diretores de fotografia nos diretores de fotografia, e todos votam para melhor filme. Tá? Então é assim que é até hoje. Tá? Acaba sendo um critério que foi adotado lá desde os primórdios da premiação e continua válido até hoje. Tá?
Bom, aí nós chegamos, como eu falei, à década de 40, nós temos aí algumas premiações polêmicas. Eu vou mencionar no meu próximo podcast sobre algumas das grandes injustiças que o Oscar cometeu. A primeira delas, a meu ver, foi o fato de que em 1941 o filme ganhador do Oscar foi Como Era Verde o Meu Vale, um filme do John Ford, que também levou a melhor direção por esse filme. É um filme bom, é um clássico, mas não é a obra-prima e nem está entre os melhores filmes do Ford. É um bom filme, sim, sem dúvida, mas se a gente considerar que em 1941 a gente tinha como concorrente nada mais, nada menos que o Cidadão Kane do Orson Welles, que eu já contei aqui nos meus podcasts passados a importância desse filme para a história do cinema, e que apenas ficou com o prêmio de melhor roteiro, para o Herman Mankiewicz e para o Orson Welles, é uma injustiça das grandes, né, que o Oscar cometeu em sua história. E não seria a única e nem a menos grave, né, das injustiças. Tá? Eu vou mencionar outras aqui no meu próximo podcast, aguardem. Tá? Bom, então na década de 40, com o início da guerra, e à medida que os Estados Unidos entram na guerra, depois de 41, também os filmes passam a refletir esse momento. Aliás, essa é uma característica importante. Né? O Oscar sempre refletiu o seu momento histórico, né? Um momento histórico no qual o país, os Estados Unidos e o mundo estavam passando. Né? Aí a gente vê os filmes mudando um pouco o perfil dos filmes que ganharam o Oscar na década de 40. Em 1942, a Brie Larson ganha o Oscar de melhor atriz e faz, na entrega do prêmio, né, ao receber o prêmio, aquele que é considerado um dos discursos mais longos da história do cinema. Não se sabe exatamente ao certo quantos minutos ela discursou. Algumas versões dizem que foram 40 minutos, o que certamente é um exagero, mas com certeza foi um tempo excessivo, de maneira que a academia passou a determinar um limite de tempo, de não mais que um minuto, né, ali uns poucos minutos ali, para as pessoas fazerem os seus discursos de agradecimento, para evitar que alguém ficasse ali falando sem parar, como foi a Brie Larson nessa noite memorável aí, que ela recebeu o Oscar de melhor atriz. Tá? Uma outra curiosidade, em 44, no filme O Bom Pastor, né, que levou o Oscar de melhor ator, melhor filme, aliás, a gente tem uma coisa inusitada acontecendo. O mesmo ator concorrendo pelo mesmo papel em duas categorias. É isso mesmo que vocês ouviram. O ator era o Barry Fitzgerald, outro ator fordiano também, fez vários filmes com John Ford, um grande ator também, coadjuvante. Ele concorreu ao papel de um padre nesse filme O Bom Pastor, que levou o Oscar do melhor filme daquele ano, só que ele concorreu em duas categorias diferentes pelo mesmo papel, como ator e como ator coadjuvante. Acabou levando o prêmio de ator coadjuvante, mas que é uma coisa inusitada, né? É uma coisa que nunca antes havia acontecido e nunca depois aconteceu, porque a academia criou aí uma regra que impediu a partir daí que isso pudesse acontecer, que o mesmo ator, interpretando o mesmo papel, concorresse em duas categorias diferentes. Né? Ou bem é ator, ou bem é ator coadjuvante. Tá? Bom, e aí a gente chega ao final da Segunda Guerra, né? A gente começa a ver uma mudança no tom dos filmes. Os filmes passam a ter uma relevância maior, uma densidade maior, uma preocupação com questões políticas e sociais mais aprofundada, que vai se tornar mais frequente a partir da década de 50. Depois da guerra, a gente tem filmes como Os Melhores Anos de Nossas Vidas, um drama sobre o retorno dos veteranos da guerra, um filme profundo, denso, de sólidas interpretações do Dana Andrews, do Frederick March, que deu o Oscar, aliás, o primeiro Oscar a um ator que era deficiente físico. Na verdade, um veterano de guerra de verdade. Ele ganhou o Oscar por esse filme em 46. Ele perdeu as duas mãos na guerra e no filme ele interpreta o papel de um veterano mutilado, né, sem as mãos, exatamente como ele era na vida real. E foi a primeira vez na história do Oscar que um deficiente físico ganha a estatueta de melhor ator coadjuvante. Tá? Depois a gente tem outros filmes importantes, como A Luz é para Todos, né, um filme do Elia Kazan, o grande Elia Kazan, estrelado pelo Gregory Peck, um filme sobre o antissemitismo, um tema bastante importante para a época, logo depois do final da Segunda Guerra, era um tema que não podia deixar de ser tratado, abordado. E a gente tem, a partir daí, filmes cada vez mais relevantes, mais densos, mais, vamos dizer assim, politicamente engajados ou socialmente engajados, ganhando o Oscar, ao lado de filmes mais comerciais, ou filmes mais artísticos, ou filmes mais, assim, populares, né?
Isso vai ocorrer principalmente a partir dos anos 50. Tá? Então nós temos aí em 1900, ainda na década de 40, A Grande Ilusão, um filme muito importante, um filme sobre política, contando a história, narrando a história de um político ficcional, né, e um político corrupto, né, e sua ascensão ao poder, um papel magnífico, estrelado pelo Broderick Crawford. Né? O filme do Robert Hossein, que ganhou o Oscar aí de melhor filme de 1948, 49, tá? Bom, enfim, quando a gente chega nos anos 50, o Oscar muda bastante, passa a ter um outro perfil, os filmes passam a ter outros perfis, mas isso, meus queridos, vai ser um assunto para o meu próximo podcast, tá bom? Até lá então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje da Arca do Moretti. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos continuar a contar a história da mais importante premiação do cinema, que é o Oscar. Até lá então, pessoal.